E aí galera, hoje eu vou ensinar para vocês trigonometria. Primeiramente eu vou estar usando esta imagem com A, B e C como exemplo. Então vamos pegar esse quadrado e seguir as duas linhas retas, nos levando até a diagonal, que vai nos levar até a letra C. Essa letra C é chamada de hipotenusa. Depois de acharmos a hipotenusa, a gente vai pegar e vai esquecer esse quadrado e vamos focar naquele espaço em preto. Com esse espaço em preto, poderemos achar o que a gente chama de cateto oposto e cateto adjacente. Depois da hipotenusa, o mais fácil de se encontrar é o cateto oposto. Como o próprio nome diz, ele é um número que ficará oposto a esse espaço em preto, ou seja, onde está a letra A. E o último que sobra, obviamente, é o que a gente chama de cateto adjacente, que é o que está próximo a este espaço em preto, ou seja, a letra B. Agora que sabemos onde fica o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, nós podemos descobrir o seno, o cosseno e a tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pegando a primeira figura, seria A sobre C. O cosseno seria B sobre C. E por último, a tangente, que é TG, seria A sobre B. Essa é a primeira parte, que a gente pode estar usando em diversos cálculos. E também temos a cossecante e a secante. A cossecante é o inverso de seno, que seria C sobre A. A secante seria o inverso do cosseno, que seria a hipotenusa sobre o cateto adjacente, ou seja, C sobre B. E por último, a gente tem a cotangente, que é o inverso da tangente, que seria o cateto adjacente sobre o cateto oposto, ou seja, B sobre A. Como exemplo, eu peguei esse triângulo retângulo e a primeira coisa que a gente pode perceber, antes de começar pelo quadrado ou pelo espaço em preto, é que a gente tem um ângulo, que é o alfa, a gente chama, que é aquele A em grego. Esse ângulo a gente não utiliza em nenhuma das questões. Por exemplo, ele pede o seno de B, o cosseno de B e a tangente de B. E de A não. Então a gente pode considerá-la sem uso nesta questão, neste exemplo. A primeira coisa que vamos fazer vai ser achar a hipotenusa. Como mostrado anteriormente, a hipotenusa basta pegar os dois riscos do quadradinho e seguir na diagonal, nos levando até o número 15. Esta é a nossa hipotenusa. Como estamos usando o ângulo B, então vamos esquecer do ângulo A e vamos pegar o cateto oposto ao ângulo B. O número oposto, a letra B, é o 12. Então, este é o cateto oposto e o único que sobra é o 9, que é o nosso cateto adjacente. E agora que a gente sabe qual que é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, usaremos a fórmula. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 12 sobre 15. 12 e 15 são números que podem ser divisíveis por 3, ou seja, a gente pode simplificar esta fração, ou seja, 12 sobre 15, tudo dividido por 3, vai dar 4 sobre 5. Esse é o resultado da A, o nosso seno. A B é o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto que está próximo com a hipotenusa. 9 sobre 15. Também podemos simplificar por 3, que vai dar 3 sobre 5. E por último, a tangente de B. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, o 12 sobre o 9. Esses também são divisíveis por 3, que darão 4 sobre 3. Galera, no exemplo 2 agora, vai ter as inversas, a secante, a cossecante e a cotangente. E para fazer isso aqui, eu vou estar utilizando raiz e eu já vou mostrar para vocês o motivo. Agora vamos pegar novamente o quadradinho, fechar as duas linhas, elas se encontram exatamente no meio ali, então a gente vai descer com ela, achando a hipotenusa, que vai ser 2 raiz de 3. Agora a gente vai achar o cateto oposto.
Aqui tem só um ângulo e ele está pedindo exatamente esse ângulo, que é o ângulo alfa, letrinha A. Se a gente puxar para o lado oposto, é o 5. Então a gente sabe que o 5 é o cateto oposto e a raiz de 4 é o que sobra, ou seja, cateto adjacente. Primeiro ele pede a secante. A secante é o verso do cosseno. É a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Hipotenusa é 2 raiz de 3 e o cateto adjacente é raiz de 4. Ou seja, 2 raiz de 3 sobre raiz de 4. E agora? Temos uma raiz embaixo. Quando isso ocorre, a gente tem que fazer um processo de racionalização. Antes de terminarmos esse exemplo, eu vou estar demonstrando para vocês aqui um outro exemplo para ensiná-los a fazer a racionalização. Como exemplo, eu vou estar utilizando o seno de A igual a 2 sobre 5 raiz de 3. Aqui, por exemplo, o 5 está multiplicando com raiz de 3. Então você pode escolher entre utilizar o 5 ou com a raiz ou apenas a raiz de 3. Eu recomendo utilizar apenas a raiz de 3, pois a conta irá ficar menor. Então, utilizando apenas a raiz de 3, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Se tivesse duas raízes, ou seja, tipo, raiz de 2 sobre 5 raízes de 3, você utilizaria apenas a raiz de baixo. Se tiver só raiz em cima, você não precisa racionalizar. Então, bora começar. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, teremos 2 raiz de 3 sobre 5. Quando a gente multiplica duas raízes, por exemplo, 5, por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3, as raízes são canceladas, ou seja, sobra apenas o número que tem dentro. Ou seja, 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 5 vezes 3. Como o 5 estava multiplicando raiz de 3, quando tira a raiz, o 5 multiplica o 3. Multiplicando 5 vezes 3 irá dar 15. Então o resultado final é 2 raiz de 3 sobre 15. Como 2 e 15 não são números divisíveis, normalmente a gente deixa a conta deste jeito. 2 raiz de 3 sobre 15. Voltando agora para o nosso exemplo 2, vamos resolver a questão. Secante ao inverso do cosseno. O inverso do cosseno é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, ou seja, 2 raiz de 3 sobre raiz de 4. Multiplicando em cima e embaixo pela raiz que está embaixo, que é a raiz de 4, teremos 2 raiz de 3 vezes raiz de 4. Como dois são raízes, podemos multiplicá-los, ou seja, 3 vezes 4, 12, ou seja, 2 raiz de 12 sobre raiz de 4 vezes raiz de 4, podemos cancelá-los e 4. Como tem 2 raiz de 12 em cima e 4 embaixo, 2 e 4 são números divisíveis, ou seja, podemos simplificá-lo 1 raiz de 12 sobre 2, ou apenas raiz de 12 sobre 2. A cossecante é o inverso do seno, que é a hipotenusa sobre o cateto oposto, ou seja, 2 raiz de 3 sobre 5. Ao fazer isso já está pronta, não tem como racionalizar, não tem como simplificar mais, ou seja, esse é o resultado. Por último temos a cotangente, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Cateto adjacente, raiz de 4, cateto oposto, 5. Raiz de 4 sobre 5, raiz está em cima, não está embaixo, então não precisa racionalizar, não tem como dividir ou simplificar, então está pronto. Esta é a cotangente. Agora, galera, o último exemplo dessa parte, e é para encontrar o valor de x. Quando temos dois valores, por exemplo aqui, o 4 e o 6, e temos um valor para descobrir, que neste exemplo é o x, utilizamos o Teorema de Pitágoras. Então a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai fazer a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Este triângulo é igual ao anterior, ou seja, a gente já sabe exatamente onde está cada ângulo e não é necessário fazer cada uma das operações, né? Tipo, do quadradinho e pegar o cateto oposto. Então a gente já sabe já que a hipotenusa vai ser 6, o
cateto adjacente 4 e o x é o cateto oposto. Seguindo a regrinha de hipotenusa ao quadrado igualada ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, vai dar 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Igual a x ao quadrado, que não tem como fazer nada, mais 4 ao quadrado, 16. Para acharmos o valor de x, teremos que igualar ele ao resto dos números. Ou seja, 36 terá que trocar de lado com x. Obviamente, trocando de lado, os dois ficarão com o sinal inverso. Ou seja, menos x ao quadrado igual a menos 36 mais 16. Como x ao quadrado está negativo e ele não pode, vamos ter que multiplicar tudo por menos 1. Ficando x ao quadrado igual a 36 menos 16. Fazendo a subtração, x ao quadrado igual a 20. Como ele quer o valor de x e não x ao quadrado, a gente vai ter que tirar esse expoente de cima, no caso expoente 2, e colocá-lo no outro lado. Então, quando o expoente troca de lado, troca no caso a igualdade, ele acaba se tornando raiz, ou seja, de x ao quadrado igual a 20, a gente vai fazer x igual a raiz de 20. Para ficar mais correta a questão, devemos simplificar o máximo possível, ou seja, x igual a raiz quadrada de 20. Nós podemos pegar e fazendo um MMC de 20, teremos 2 vezes o 2 e o 5. Ao terminarmos de fazer o MMC, teremos x igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Como 2 está ao quadrado e a raiz é quadrada, nós podemos cancelá-los e deixar o 2 de fora, ou seja, o resultado final, 2 raiz de 5. Encontramos o x. Agora a próxima parte é ângulo. Aqui vamos encontrar diversas vezes, por exemplo, no lugar onde tinha o A ou B, nós vamos encontrar 30 graus, 45 graus, 60 graus. E eu vou ensinar vocês a como fazer o cálculo quando tiver graus. Por exemplo aqui, 30, 45 ou 60. Normalmente, se for tipo 35 graus, 40 graus, 50, 55, ou um valor diferente, o professor ou a professora irá colocar lá na questão o valor, ou seja, vamos dar exemplo, 35 graus é igual a 0,7 para você fazer a conta. Agora, como vocês podem ver, está pedindo dois valores ao invés de um e está nos dando um ângulo, ok? No caso, 30 graus. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente já é a tabelinha decorada dos ângulos, no caso 30 graus, 45 graus e 60 graus. E ele quer saber o valor de x e y. O x, aqui no nosso triângulo, como a gente já tem lá várias vezes, eu já usei esse triângulo já 3 vezes, o x é o cateto adjacente do ângulo de 30 graus. O 2 é a hipotenusa e o y é o cateto oposto, ou seja, nós temos a hipotenusa. O que nos falta é o cateto oposto e o cateto adjacente. As operações que utilizam hipotenusa são seno e cosseno. Com seno nós vamos achar o y e com o cosseno nós vamos achar o x. Por que precisamos que utilize hipotenusa? Porque é o único número que nós temos. Porque, por exemplo, a gente não pode fazer a tangente porque vai estar usando x e y. A gente tem que usar apenas um, ok? Então, vamos começar pelo seno. O seno de 30 graus. Fazendo a conta, seria seno de 30 graus igual a y sobre 2. Daí agora a gente vai igualar, isso vai fazer igual. O seno de 30 graus é quanto? De acordo com a nossa tabelinha, 30 graus, o seno no caso de 30 graus é 1 meio. Ou seja, a gente iguala isto a 1 meio. Daí como y sobre 2 está igualado a 1 meio, a gente multiplica cruzado. Ou seja, y vezes 2, 2y. 2 vezes 1, 2. 2y igual a 2. Agora a gente passa o 2 do y para o outro lado, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Y é igual a 2 dividido por 2, y é igual a 1. Pronto, achamos o y. Agora vamos achar o x. Para o x devemos usar
o x. E agora, como nós sabemos o valor de y, a gente pode usar a tangente ou o cosseno. Como eu já tinha em mente, eu vou fazer o cosseno, porque são dois números prontos. Por exemplo, 2 já é um número pronto, né? Caso ocorra de você errar o y, por exemplo, e tem chance ainda do seu professor dar meio ponto, né? Porque você acertou um e errou o outro. Por isso que eu acho que vale mais a pena você usar o número que já tem pronto. Então vamos fazer o cosseno. O cosseno de 30 graus, de acordo com a tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Já sabemos as duas frações que iremos usar. Ou seja, o cosseno de 30 graus é igual a x sobre 2 igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, 2x igual a 2 raiz de 3. O 2 que estava multiplicando com x passa para o outro lado dividindo x igual a 2 raiz de 3 dividido por 2. Os dois podem ser cancelados porque podem ser divisíveis. Então sobra x igual a raiz de 3. Agora sabemos o valor de x e o valor de y. X igual a raiz de 3 e y igual a 1. Completamos essa questão que está utilizando ângulo, né? E agora bora para a próxima. Então, como nosso quinto e último exemplo, nós temos a tangente de 6 e precisamos achar o seno de x e o cosseno de x. Para acharmos o seno e o cosseno, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a tangente é a divisão de seno e cosseno, ou seja, tangente é igual a seno dividido por cosseno, ou seno sobre cosseno. Então, trocando aqui, como a gente sabe que a tangente é 6, 6 é igual a seno dividido por cosseno. O cosseno está dividindo. Quando ele passa, a gente pode passar ele para o outro lado, multiplicando. Ou seja, invertendo o sinal. Ou seja, 6 cosseno de x é igual a 1 seno de x. Por que a gente precisa saber disso? Para a gente fazer aquele cálculo que é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se a gente sabe que 1 seno é igual a 6 cosseno, então a gente vai inverter, a gente vai trocar aqui. Então, o cosseno de x ao quadrado mais, trocando o seno de x ao quadrado, vai ficar 6 cosseno de x elevado, tudo isso elevado a 2, igual a 1, porque é o seno ao quadrado, é o seno de x ao quadrado. E a gente tem só o valor de seno. Como a gente quer o quadrado, é só a gente levar tudo ao quadrado. Ou seja, cosseno de x ao quadrado mais 36 cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Somando 2 cosseno de x ao quadrado, porque 1 cosseno de x ao quadrado mais 36 cosseno de x ao quadrado é igual a 37 cosseno de x ao quadrado. Igualando a 1, que tem lá do começo ainda. Agora, a gente pega o 37 e passa para o outro lado dividindo. Como sempre, como o cosseno está ao quadrado, a gente quer saber o cosseno de x normal, a gente vai ter que tirar esse expoente. E para tirá-lo, basta a gente passar para o outro lado. Se ele era expoente, ele passa para o outro lado como uma raiz. Ou seja, raiz de 1 sobre 37, raiz de 1 é 1, e a única coisa que sobra é o 37 que fica em raiz ainda. Ou seja, o cosseno de x é igual a 1 sobre raiz de 37. Raiz está embaixo, a gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 37. Fazendo a multiplicação, 1 vezes raiz de 37, raiz de 37. E raiz de 37 vezes raiz de 37 é 37, porque a gente pode cancelar as raízes. Então agora a gente sabe o valor do cosseno de x, que é raiz de 37 sobre 37. A gente ainda precisa saber o seno de x que ele está pedindo. Para fazer isso de forma mais fácil, o que a gente pode fazer? Se lembra lá no comecinho que a tangente que a gente fez 6 igual a seno sobre cosseno, a gente trocou lá, multiplicou, e deu 6 cosseno de x igual a seno? Então, a gente pode reutilizar esta forma, ou seja, 6 cosseno de x é igual a seno de x. 6 vezes, trocando o cosseno de x, vai ser 6 vezes raiz de 37 sobre 37, igual ao seno de x.
Agora fazendo a multiplicação, vai dar 6 raiz de 37 sobre 37 igual ao seno de x. Como o seno não está ao quadrado, a gente não precisa fazer mais nada, está pronta a nossa conta. O cosseno de x é raiz de 37 sobre 37 e o seno de x é 6 raiz de 37 sobre 37.